Qual a diferença entre o desejo e o prazer? E o pecado? Onde entra? Nos estudos que nós fizemos no vídeo anterior, nós falamos, né, sobre a liberdade, ou seja, livres do pecado pela graça, Romanos 6, né? E também sobre a lei, a escravidão e a graça. O prazer, Deus criou o homem para sentir prazer, para ter prazer, né? O prazer do gosto, né? Dos sabores, o prazer da vida, né? Das sensações, o prazer até mesmo dentro do sexo para procriar, né? Ele fala, enchei toda a terra, né? Multiplicai, né? Enchei toda a terra. Porém, existe uma diferença entre o prazer e o desejo. O desejo, ele não tem fim. Então, o desejo, ele é sem limite. Salomão, ele falava, né, o homem come e nunca se farta. O prazer não, Deus criou o homem para o prazer. Então nada contra o prazer, mas dentro de uma ótica, dentro de um preceito dele. Por quê? Porque ele quer reprimi-lo? Ou porque ele tem a intenção, como fazem, né, os religiosos que levam a lei, né, como... Não, simplesmente como um pai que quer o melhor para seu filho, que quer cuidar do seu filho. Então, a analogia do casamento em Romanos 7, de 1 a 6, diz que, porventura, ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida. Ora, a mulher casada está ligada, né, pela lei ao marido. Aí ele fala que enquanto o marido viver, né, essa não poderia unir, né, a outro. Porém, ao ele morrer, ela está liberada, né, para unir-se a outro. E aí no final ele fala, agora porém libertados da lei, estamos mortos para aquilo a quem estamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não da caducidade da letra. Acredito que aqui se refere tanto ao homem quanto à mulher. Fala da mulher, mas acredito que o homem também, quer dizer, enquanto a mulher estiver viva, né, ele não poderia. Claro que os tempos mudaram, né, mas esse aqui era um preceito, né, para aquelas épocas, um cuidado, né, do pai, tanto com o filho homem, como com a filha mulher a unir. Naquela época eles davam carta de repúdio, né? E deixava a mulher a Deus dará. Imagina, se hoje é tão difícil para ela, imagina naquela época. E agora nós vemos a lei do pecado, já agora no versículo 7 ao 25, né? Ainda em Romanos 7. E ele diz, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Ou seja, a lei que te dá as diretrizes. Outrora, sem a lei, né, no 9 aqui, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Acaso o bom me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelos mandamentos se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Olha que interessante, a lei é espiritual, ela fica à mercê de todos, inclusive dos seres celestiais, né? Para ver a questão da justiça daquele ser que pratica ou não a lei, como um filho que obedece ao seu pai, que sabe o que é melhor para ele. Desde o princípio ele sabia, só que o homem desobedeceu e se perdeu dentro dele mesmo. Ele diz ainda, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou
carnal, vendido à escravidão do pecado. Como que funciona isso? Como eu estou aqui gravando, por exemplo, você vê alguns barulhos de carros, de motocicleta passando, mas nada, o barulho da natureza, do som de algum inseto, mas nada isso interfere no que eu estou lendo e na minha interpretação e na minha dedução. Assim é a nossa vida. Tudo que vai surgir, tudo que nós vamos olhar, principalmente nós homens, né, visuais, porém, como Paulo mesmo disse, né, todas as coisas não são lícitas, mas nem todas me convêm. Por quê? Por causa de um preceito que eu tenho que seguir, por causa da religião minha, porque o meu líder, não. Por saber que o Pai, por intermédio de um ser humano, iluminado por ele, escreveu essas coisas como um manual para que um filho, ao fazer, se dê bem e não tenha problemas. Você pode analisar todas as questões que isso implica e você vai ver que tudo que você faz, que é preceito de Deus, te traz saúde, te traz bem-estar, te traz vida. E tudo que você faz, por mais que te traga um prazer momentâneo, mas esse desejo pode te levar à morte. E não a morte por uma punição, mas a morte pelo fato de você não seguir. Como um menino, uma criança que quer atravessar e o pai fala, não, segura na mão do pai. Ele solta e corre, vai levar ele à morte. Mas ele quis, ele desejou fazer isso. Então toda vez que nós desejamos, nós temos, não tem problema nenhum, como eu digo, né? Não se limite a mudanças. Eu tenho que mudar um comportamento, uma forma de pensar, de agir. Simplesmente leia a palavra e deixe que ela, através do Espírito Santo, vai te falando e vai te mudando, como está acontecendo comigo, aos poucos, naturalmente. Nada imposto, nada forçado, nada aquela luta. Ela tem que existir, mas aqui, você saber que um pai designou o que seria melhor para você. E naturalmente, ele vai te colocando, né, para que você faça isso. E aqui ele ainda diz no versículo 10, continuando no 7, então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, no 21. Por quê? Porque ao desobedecer colocamos o mal para dentro. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E aí ele continua no 8, dizendo que nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Te livrou da lei do pecado e da morte. Ele livrou, né? Mas para estar nele, né? Não só as concupiscências da carne, questão a lascívia, o sexo, e orgia e por aí vai, mas as outras coisas, né? O egoísmo, a usúria e por aí vai. Porquanto que for impossível a lei do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante o pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e andássemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E fazendo isso, nós vamos nos dar bem, nós vamos ter realmente prazer. O desejo não vai nos controlar. Por quê? Porque esse desejo, ele não tem fim. De tudo, de luxúria, de riqueza, de sexo, qualquer coisa que for pelo desejo sem controle, nunca vai ter fim. Então não vai chegar um prazer realmente, um prazer natural, um prazer saudável, né? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Paz. Quantas pessoas têm tudo e não têm isso, né? Por quê? Porque não vive os preceitos do que o Pai destinou para um filho, né? Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é a vida por causa da justiça.
né, da justiça de Deus. E aqui filhos herdeiros, né, no 8 ainda, de 12 a 17, diz que assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. Ou seja, ressuscitarás, né, com Cristo, aquele corpo ali que desce ao ser batizado e levanta, né, uma nova criatura, tendo os frutos do Espírito, né, longanimidade, domínio próprio, mansidão, né, e todas as coisas que contra elas nem há lei, né. Olha, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Cristo em vós, né, a esperança da glória, né, por Ele. E o sofrimento dos presentes é a glória do porvir, é dito aqui, né, em Romanos 8, 18 a 25, né, que diz: porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser velada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. E aí finaliza dizendo no 24, porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E aí por fim, ele fala sobre a intercessão do Espírito Santo, né? Em Romanos 8, de 26. Também o Espírito Santo semelhante nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Nunca saberemos. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só que lindo, né? Ele ali lutando por nós, para que nós obedeçamos o Pai e tenhamos o melhor, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus. Não que Ele tem um plano na sua vida, Ele tem um propósito e você faz parte desse plano, né? E a melhor coisa que você pode viver nessa terra e por vir, né, é fazer, né, parte desse propósito dele. Porquanto aos que antemão conheceu também os predestinou, mas a carne vai relutar, né? Formes a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou. Então, tem alguns que realmente foram predestinados, como Davi. E quando ele predestina, né, para aquele propósito, ele os chama. E esse também justifica, né, e o glorifica, né, para dar glórias ao Pai, né, que lhe enviou. E as provas e a certeza do amor de Cristo é finalizado aqui em Romanos 31 a 39. Olha que lindo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nos poupou, não poupou, né, o seu próprio Filho. Ou seja, Deus, às vezes até discuto, né, com o meu irmão, no bom sentido, né, conflitando e não confrontando, né. Deus não é bom, Ele é justo, por isso Ele é bom, por ser justo. Nós às vezes achamos que somos bons, mas tiramos de uns para dar aos outros, que melhor nos achamos aos olhos, mas Ele não poupou nem o seu Filho. Ele não foi bom nem para o seu Filho, não poupou Ele para trazer para nós, né, a libertação. Ele foi justo com nós através do seu Filho, né, não poupando Ele, sabendo que Ele tinha essa capacidade e esse propósito, né. Então aquele que não poupou nem seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Só que quando nós intentamos para a carne,
Nós vamos contra esse filho que pagou, né, essa ovelha, né, que foi ali para matadouro, sem dolo nenhum. Então não é justo. A justiça, né, isso não será imputado a nós por justiça. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E Deus, quem os justifica? É Deus, né, quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu? Ou antes que ressuscitou, ao qual está à direita de Deus, também intercedendo por nós? Que nos amou, né? Também. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Porque quem rege esse mundo é o mal, que foi entregue por nós mesmos, ao desobedecer, entregar para ele, né, essa autoridade. Em todas essas coisas, porém, né, fomos considerados como ovelha, né, indo para o matadouro, como seu filho foi no pagar, né? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as coisas do presente, nem por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor Jesus. Então, com essa palavra eu finalizo esse estudo, né? Capítulo 8, dizendo que vale a pena seguir o propósito que Ele nos criou. Vale a pena pelo amor que Ele pagou e por tudo que Ele fez por nós, como o primogênito nosso. Aí sim nós vamos desfrutar do prazer da vida que Ele criou lá no princípio. E aí nós vamos fazer com que o homem morra, né, o corpo, a carne, e sigamos o Espírito, sendo longânimo, obediente, compassivo, amoroso, bondoso, né? Tudo aquilo que são frutos bons. Quando nosso irmão falhar com nós vamos o perdoar, nós vamos amar. E mesmo que a morte venha, nós não vamos temer. Se alguém estiver contra nós, que ele nos tire a vida e não nós a dele. Por quê? Porque nós sabemos o que nos aguarda. Só de ter essa paz vale qualquer sofrimento. Para matar todo dia essa carne. Não para ser melhor que ninguém, mas para ser melhor que nós mesmos e vivermos o nosso propósito. Amém?